Paz do Senhor, shalom. Para variar, né? A gente sempre foge, né? Do púlpito de pregar. E eu tinha uma palavra já, o Senhor já vem me incomodando com uma palavra há muito tempo. Já tem um tempo e... Só que Ele nunca me permitiu pregar, Ele nunca me permitiu falar. Eu acredito que não é, porque não era o tempo, não era o momento. E hoje, ainda assim, ontem, né, eu estava relendo, vendo algumas coisas, e ontem perguntando: Deus, é isso mesmo? É isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer falar? É esse o direcionamento da tua igreja? E hoje de manhã a mesma coisa, né? A Beatriz estava lá adorando o Senhor no violão dela, e eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, é isso mesmo, Deus, que eu preciso passar, que eu preciso falar. É isso que o Senhor tem para falar com a tua igreja. E Hannah chegou, a gente estava lá na cozinha, conversa vai, conversa vem. Aí as duas de Titi, Tatatá de Titi, e elas começaram a falar daquilo que o Senhor estava me dando para falar. A passagem que eu estava lendo, em que o Senhor me levou a ler, e ali elas começaram a compartilhar. Eu olhei para um, olhei para outra, eu falei: Deus, não tem para onde correr, é isso mesmo. Então, vamos falar. Eu espero de verdade, não olhem para mim, não é Márcia. Eu estou aqui apenas como um instrumento do Senhor para falar para você aquilo que Ele me abriu os olhos. Então, essa mensagem, ela é para mim e ela é para você. Amém? Então, eu queria pedir para você se desligar do seu celular. Desliga ele. Se desliga ele, se desliga de qualquer coisa. Sabe, volta o teu pensamento para cá, porque se a gente entender essa palavra hoje, o nosso ano de 2024 vai ser diferente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Gálatas 6. Antes da gente ler a palavra, eu queria falar com os irmãos a respeito de algo que o Senhor tem me dado já há um tempo, que Ele tem falado diretamente comigo sobre mim, sobre o meu plantio, sobre o que eu tenho plantado. Então eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre um dos princípios da palavra de Deus. A gente sabe que o Senhor, Ele se move por princípios, né? E existem vários princípios na palavra dele. E um dos princípios dele é a lei da semeadura. Aquilo que você semear, aquilo que você plantar, certamente você colherá. Sabe, não queira plantar abacaxi e colher maçã, porque certamente o que você vai colher vai ser abacaxi. Se você plantar uva, você vai colher uva. E, como eu já disse aqui na outra pregação, o Senhor tem me levado, tem me trazido a pensar em tudo que eu fiz nos outros anos, né? O que eu plantei nos outros anos que deu errado, que tem dado errado, que não frutificou, ou que frutificou coisa ruim. Então hoje eu queria falar de semeadura e colheita. Daquilo que eu entendi e recebi da parte de Deus, eu gostaria de passar para os irmãos. Eu gostaria mesmo, imensamente, que os irmãos ficassem bem atentos para essa palavra. Porque parece uma palavra simples, e é uma palavra simples. Porém, quando a gente entende no Espírito, ela vira uma chave em nós. E todo 2024, ele pode ser diferente, dependendo da semente que você plantar, que você e eu plantarmos. Amém?
Então vamos ler. Está lá nos versículos 7, 8 e 9. Gálatas 6, 7, 8 e 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, no Espírito colherá a vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque a estação certa colheremos, se não desistirmos. Aí, tá. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E como é que a gente consegue entender que tipo de semente a gente precisa lançar? Ou a gente pode lançar? Então eu fui buscar em Deus uma resposta para isso. Eu falei, tá, Deus, eu já entendi que eu estou plantando coisa errada. Para estar colhendo as coisas que eu estou colhendo, o meu plantio não está legal. Então explica para mim, mostra para mim o que é que está dando errado no meu plantio, quais são as sementes que eu estou lançando que está fazendo eu colher as coisas que eu tô, as consequências que eu tenho colhido. Aí não dá para falar, irmãos, de semeadura e colheita sem associar o Espírito Santo de Deus. Então, antes de eu entrar na mensagem sobre a semeadura e a colheita, eu quero ler com os irmãos, eu quero passear um pouquinho na Bíblia e a gente vai estudar. Eu vou ler com os irmãos um pouquinho do Espírito Santo de Deus, dos dons do Espírito, do talento e do fruto do Espírito. São coisas diferentes? São. Totalmente diferentes. Talento é algo que nasce. Você nasce com talento, tá? Eu nunca fiz curso de bolo, para confeitar, nada disso. De curiosa, eu fui lá, comecei a fazer, os irmãos gostam, não gostam? Talento. Não entrei em curso para aprender absolutamente nada. Tudo que eu sei, eu fui fazendo de curioso, foi dando certo, e glória a Deus, porque é o Senhor me capacitando. Né? Vocês gostam da voz da Bia? Vocês acham que ela canta legal? Ela nunca fez aula de canto. Talento. Nasceu nela. Miguelzinho, né? Bateria, teclado e sax. Vocês acham que isso é o quê? Talento. Nasceu com ele. E se de repente ele cismar de aprender um outro instrumento, ele vai aprender. Porque está nele. Talento você nasce. Dom. Os dons, eles são dados pelo Espírito Santo de Deus. É diferente de talento. Porque tem muitas pessoas talentosas no mundo que não têm o Espírito Santo de Deus. Então, os dons são dados por Deus, através do seu Espírito. E diz a palavra de Deus que eles são variados. Se a gente for pesquisar, eu não me aprofundei, mas dizem que é mais de 20. Está tudo lá em Romanos e Coríntios. Se os irmãos tiverem curiosidade, está tudo lá. Vocês vão ler, vocês vão achar cada dom do Espírito. E ele ainda fala, procurai com zelo os melhores dons. Porém, o melhor dom é o de servir. E a gente não quer servir, a gente quer ser servido, não é verdade? Porém, o Senhor nos ensina que o melhor dom é o de servir. Bom, então já entendemos que talento é algo que nasce e que o Espírito Santo de Deus é quem dá os dons. Certo? Ele dá e tira. Ele não deu lá na mula, não deu um dom à mula de falar, porque ele precisava falar com o profeta, certo? Então, é ele. Ele dá e tira ou permanece. Porém, os frutos, aliás, o fruto do Espírito, aí já é outro departamento. Porque enquanto os dons são para a edificação do corpo de Cristo, sabe, a Ana Beatriz não tem um dom de cantar, um dom de pregar, de ensinar à toa. Ela poderia sim investir, de repente pegar o talento dela junto com o dom, tá lá no mundão, né, ganhando o dinheirinho dela, tocando a viola, cantando, mas não. Ela investiu o talento e o dom que ela tem na casa do Senhor, para a obra do Senhor. Né? Então, assim, qual a diferença, Márcia, do fruto do Espírito
com os dons? É que os dons é para o aperfeiçoamento do corpo. Todos os dons do Espírito é para o aperfeiçoamento do corpo, com exceção de um, que é o dom de línguas, que a palavra diz que edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em outras línguas, edifica-se a si mesmo, porque você não entende o que você está falando. Então, é conexão direta, você, o Pai, o teu Espírito com o Pai. Então, esse é o único dom dado pelo Espírito Santo que edifica-nos a nós mesmos. Porém, todos os outros são dados para edificação da igreja. E o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele só, enquanto os dons, né, é para a igreja, o fruto do Espírito, ele só transforma você. Aquele que busca os dons, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para tratar caráter. O fruto do Espírito só serve para você mesmo. Ele não abençoa outras pessoas, outras vidas. É claro que se você manifestar o fruto do Espírito, os 9 que existem, certamente quem está ao seu lado vai ser abençoado com a tua mudança de comportamento, com o teu jeito de falar, né, com a autoridade, com tudo. Porém, ele só edifica, ele só trata o teu caráter. Aí agora fica fácil de entender. Porque tem tanta gente com dom, que canta maravilha, né? Que quando canta, nossa, nego chora, ri, pula, dança, né? Que quando começa a pregar, atrai multidões. Mas há muitos deles têm se corrompido, vendendo aquilo que deveria ser de graça. E tem muita gente, muita igreja pagando para ter prazer com esses cantores, com esses pregadores. Aí entra o fruto do Espírito. Porque quando o fruto do Espírito trata o meu caráter, o seu caráter, a gente não cobra para pregar, a gente não cobra para adorar, porque a gente entende que Ele me deu, Ele me capacitou, então é de graça. Então a gente entende por que a igreja está vivendo um período difícil sobre a terra, onde não existe mais autoridade, né? Onde as pessoas não têm conhecimento mais da palavra, onde as pessoas não buscam a presença de Deus. Qualquer coisa, ai, não fala assim comigo não, isso dói, essa palavra é muito dura. Sabe por quê? Porque pessoas têm sido pagas para deturpar ou para falar de um falso evangelho, onde você e eu somos o centro e Deus é o serviçal que nos serve. Eu queria dizer para você que isso aí está errado. O centro de todas as coisas continua sendo o nosso Deus, não mudou. Você e eu é que somos cooperadores na obra dele. É que somos as pessoas que queremos servir ele, servir aos nossos irmãos. Você e eu. Então, vamos lá. Gálatas, volta só um pouquinho. Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Está em Efésios, vai achar nunca, né, irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, mansidão, que é a mesma coisa que mansidão, temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto que o Espírito Santo de Deus manifesta em nós são esses 9 que a gente lê. E eu quero falar rapidamente um pouquinho de cada um. Minha coaguinha. Vamos lá. O primeiro, o amor.
amor? A palavra de Deus diz que Deus, Ele é o próprio amor. Né? Tem um versículo na palavra que eu... Tem vários, mas em 1 João 4:8 fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o primeiro fruto do Espírito é o amor, que nada mais é do que Deus. Glória, glória a Deus. O segundo, alegria. O que é alegria? É essa alegria que quando você encontra o teu irmão ou encontra alguém que você ama, você pula, você abraça, né? Você ri. É essa alegria? Não. É uma alegria que vem independente da situação que você está vivendo, independente do que você está enfrentando. O que você está passando não tira a tua alegria, não tira o teu sorriso, porque você entende na palavra de Deus que a alegria do Senhor é a tua força. Então, ainda que não esteja acontecendo do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, do jeito que eu esperava, ainda assim eu vou estar feliz, porque a minha alegria vem da força do meu Senhor. Amém? O terceiro fala de paz. Difícil a gente ter paz nos dias de hoje, né? E o que é a paz? A paz nada mais é do que você estar no meio de uma guerra de conflitos externos, não internos, externos, e ainda assim você está em paz. É eu quebrar um banheiro 4 vezes por conta de um vazamento, não achar o vazamento, ter o senhorio de baixo, o dono do apartamento de baixo, me criticando, me xingando, falando coisas a meu respeito que não são verdades, e ainda assim eu decidi que isso não vai tirar minha paz. Porque eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que já foi tantas vezes quebrado e não se acha o defeito? Deus sabe. Alguma coisa no meu caráter Ele quer tratar. E Ele está usando essa situação para tratar o meu caráter. Hoje, essa semana eu entendi isso. Eu falei, Deus, então eu preciso aprender logo que é para achar esse defeito. Porque nisso recursos estão indo embora em que eu poderia estar empregando em outras coisas. Mas isso não vai tirar a minha paz. Você estar vivendo guerras do lado de fora e ainda assim você conseguir dormir e estar em paz. Isso é a paz que o Espírito Santo de Deus, que o fruto do Espírito provoca em nós. Quarto, longanimidade. O que é a longanimidade? É uma pessoa paciente, que não age por momento. Ela entende, respeita e vive o tempo. Uma pessoa longânima, ela não age por pressão, ela não age por impulso, ela espera o tempo certo para falar, para fazer. Isso é ser longânimo. Benignidade, que é o mesmo que ser bondoso. Diz a palavra do Senhor que a benignidade quer dizer ser misericordioso com o próximo. É você agir com misericórdia com o teu próximo. É você agir com bondade com o teu próximo. Está no erro, está pecando, está fazendo o que for, mas é você ter olhar de misericórdia para ele, porque a palavra de Deus diz que é esse olhar misericordioso do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida que faça com que todas as manhãs nós sejamos renovados por Ele. São essas misericórdias do Senhor que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Então, se o meu Pai é misericordioso comigo, o mínimo que eu posso ser é misericordioso com os meus irmãos também. Amém? O sexto, bondade. O que é bondade? É só fazer o bem? Um dos atributos da bondade é ser justo, é ser transparente,
é ser correto, é andar em retidão. Isso é ter como fruto a bondade. O sétimo, a fé. A fé é a capacidade, né, da gente crer naquilo que a gente não está vendo. É crer no sobrenatural. A fé é sobrenatural. E a palavra ainda diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Né? Hebreus 11 diz, não é isso? Hebreus 11, pastor? Que a fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo, mas está crendo, a convicção que vai acontecer na vida. Isso é fé. Mansidão. Nossa. Ai, Jesus, fala, Deus, comigo. Mansidão é a capacidade de você se manter tranquilo, sereno, é agir com calma. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo aonde? Como é que eu vou fazer? É agir com calma. Isso é ser manso. E não tem a ver com pessoas, né? Um exemplo, mas eu não vou falar aqui não. Sabe? Mansidão não tem nada a ver com... Não, tem nada a ver com isso. Pessoa mansa não é isso não. Não é aceitar tudo que te fazem, mas é agir com sabedoria, com tranquilidade, no momento certo, no tempo certo, com as palavras certas. O nono, domínio próprio. É saber se conter, é frear a sua ira, é permitir que as suas convicções te acalmem. Vamos lá, e que convicções são elas? Se fosse Jesus, o que Jesus faria nessa situação? A minha convicção me diz que se fosse Jesus enfrentando o que eu estou enfrentando, né, difamação, calúnia, toma aqui a outra face. Pode continuar. O domínio próprio são as convicções que você tem. É isso que vai fazer com que você tenha domínio sobre qualquer situação. O que Deus faria se Ele estivesse no meu lugar? Se fosse o Senhor aqui agora, qual seria a atitude dele? Ele ia fight ou ele ia na paz? Obviamente que ele ia na paz. Agora a gente vai entrar na palavra. Amém? Então, voltando sobre semeadura e colheita, né? Que sem os frutos do Espírito, sem isso aqui que a gente acabou de ler, impossível você semear, ter sementes boas. Por quê? Vocês lembram do jardim? Existiam várias árvores, mas a palavra de Deus destaca muito duas. Quais são elas? Isso aí. Sendo que o homem comeu de qual fruto? Do bem e do mal. Então, ao comer o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, automaticamente o bem e o mal começaram a existir dentro do homem. Então, dentro de você e de mim existe o bem e o mal. Então, a semente que eu e você temos, ela pode ser boa, como ela pode ser má. Aí a escolha de que vai plantar a boa ou a má é minha e sua. Mas se a gente tiver fruto do Espírito, impossível a gente plantar semente má. E dentro da lei da semeadura, que eu já falei que é um dos princípios de Deus,
eu quero falar com vocês sobre 3 coisas. A primeira é que você colhe aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você planta. Abra lá em Lucas. Deus, que maravilhoso. Lucas 6. Versículos 37 e 38. Que diz a palavra do Senhor. Sedes, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Continuando no 38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, sacudida, transbordante. Porque com a mesma medida com que medides, vos medirão também. Você colhe aquilo que você planta. Aí vem o Senhor e fala aqui: perdoai e serão perdoados. Não julgueis, para que vocês também não sejam julgados. Ou seja, na mesma intensidade que eu não perdoo, eu também não sou perdoada. Na mesma intensidade em que eu não, em que eu julgo, eu também sou julgada. E como é que eu colho isso? Transbordante, recalcada e sacudida. Essa é a nossa colheita. Tanto para bem quanto para mal. Ela é transbordante, ela é recalcada e sacudida. Ih, tudo errado aqui que eu falei, né? Mas vocês entenderam? Trabalhando. Abra lá também em Mateus. Mateus 7,12. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façais o homem, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, aquilo que você quer receber de bom, faça você também. Faça você primeiro. Se você não quer receber nada de ruim, então não faça ruim aos outros. Não seja ruim aos outros. Então, aquilo que você quer receber, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você almeja, faça você primeiro com o próximo. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer ter boas amizades, ser uma pessoa bem conhecida, seja amigo de verdade de alguém. Aleluia. Aquilo que você quer que te faça, faça você primeiro. Quando a gente entende isso, amados, isso muda, vira uma chave dentro de nós. Porque na nossa mente, a nossa mente pecaminosa, a lei do pecado, do bem e do mal que habita em nós, cara, a gente tem um desejo, uma vingança, um negócio de querer matar as pessoas na nossa mente, né? Aquilo que você deseja que façam com você, faz você primeiro. E eu tenho certeza que nem você nem eu, a gente deseja que façam mal pra gente. Então, se eu não desejo que façam mal pra mim, eu não vou fazer o mal pra ninguém. Certo? Colossenses 3:25. Eu falei que a gente ia andar um pouquinho pela Bíblia, então vamos embora. Colossenses 3:25.
Diz a palavra do Senhor. Mas quem faz o errado, recebe pelo erro que fez. E não há acepção de pessoas. Pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser levita, adorador, pode ser evangelista, pode ser mestre, pode ser o que for. Não há acepção daquilo que você plantou. Seja bom ou seja ruim, você vai colher. Salmos 7. Se a gente não entender isso aqui hoje, irmãos, olha, só Jesus, aí só o sangue do Senhor mesmo. Agora, se a gente entender isso, queridos, e começar a praticar, aí o nosso 24 vai ser diferente, muito diferente. Salmos, capítulo 7, versículos 15 e 16. Agora é pesado. Ele fez uma cova e a cavou e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre a sua própria cabeça, e o seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Fez a sua cova e caiu nela. Fez a sua cova e caiu nela. Geralmente são o quê? Pessoas que difamam, que maquinam o mal de alguém, achando, cavando a cova de alguém, achando que essa pessoa vai ser morta e vai ser enterrada, quando na verdade está cavando a sua própria cova. Fala a verdade para mim, você acredita, você confia em alguém que fala mal de outras pessoas para você? Você teria coragem de abrir o seu coração, de falar da sua vida, de contar os seus segredos para alguém que você escuta constantemente falando mal dos outros? Está caindo na sua própria cova. Porque enquanto fala mal dos outros, porque enquanto faz intriga com os outros, porque enquanto é maledicente com os outros, aquele que está ouvindo tem a percepção, ops, eu pelo menos, se fala mal do fulano para mim, vai falar de mal de mim para outro fulano tranquilamente, e eu abro a minha boca? Ainda digo, segura a tua língua, freia a tua língua, cuidado com o que você fala perto dessa pessoa, porque tu pode virar notícia depois. Então, cava a cova dos outros, mas acaba que cai. Quem acaba morrendo na cova que cavou para enterrar o outro é quem fez a cova. Está aqui na palavra do Senhor, isso eu não estou dizendo não. Segunda coisa, você colhe na mesma proporção que você planta. A gente não viu lá das medidas? Transbordante, sacudida? Então, na mesma proporção que você planta, você colhe. 2 Coríntios 9. Então, a gente tem que embasar o que fala, amém? Segunda Coríntios 9, 6. Diz assim: mas visto isso, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia em abundância também ceifará. Aí a gente usa muito esse versículo para falar de dízimos e ofertas. Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia com generosidade vai colher. E isso também fala das nossas atitudes com pessoas. Não tão somente em relação à generosidade do coração, quanto ao desprendimento financeiro, mas fala principalmente também com as atitudes que nós temos com as pessoas que estão próximas de nós, com aquilo que nós semeamos nas pessoas. Da mesma forma
que a gente semeia, a gente vai colher. Se a gente semeia, né, o bem numa proporção pequena, a gente vai colher o bem numa proporção pequena. Se a gente semeia o bem em grandes proporções, a gente vai receber de volta o bem em grandes proporções. Se a gente semeia o mal em pequenas proporções, a gente vai colher o mal também em pequenas. E colhendo e plantando o mal em grandes proporções, com um, com o outro, com aquele lá, certamente você vai colher o mal com grandes proporções. Está na palavra? Então, na mesma proporção que você planta, você colhe, e não tem como ser diferente. É uma lei, é um princípio eterno do Senhor. É a lei da semeadura. Uma coisa mais certa na vida, irmão, que ela não falha. Tem gente que fala, quando eu morrer eu vou passar pelo purgatório. Aí não tem purgatório não, purgatório é aqui, é em vida. Em vida você colhe tudo aquilo que você plantar. Para bem ou para mal? Aí quem decide somos nós. Se você se inclina para a carne ou se você se inclina para o Espírito. Se a gente se inclinar para o Espírito, para o fruto que o Espírito nos dá, certamente que as nossas obras e os nossos frutos serão dignos de arrependimento. Porém, se eu inclino para a carne, é morte. Não tem como fugir. E falando de tipos de semente, estudando, lendo, eu pude perceber 2 tipos de sementes. Sementes podem ser palavras, sementes podem ser atitudes. Abra lá em Marcos 4 e a gente vai aprender sobre isso um pouquinho mais. Versículos 26 a 29. E ele disse: assim o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Vai dormir, se levanta de noite e de dia, e a semente brota, cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a hora da colheita. Sementes são palavras. Vamos lá. Aqui está falando de uma semente que foi plantada, certo? E a palavra diz que ele lançou a semente e foi dormir e acordou, e quando ele percebeu, a semente já estava lá brotando. Tem certas palavras que nós lançamos e que na hora a gente não se dá conta do que a gente falou, para quem a gente falou e nem como a gente falou. E certamente a gente vai colher. Se for uma palavra mal sucedida, a gente vai colher o fruto dela. E a gente nem sabe como diz a palavra, só sabe que vai brotar. Aquilo que você lançou vai brotar. E ainda fala mais, que ela vai crescer, ela vai frutificar, e quando chegar na hora de passa a faca. Sementes são atitudes. Sementes são atitudes. A maneira como você trata o próximo, né? A maneira como eu trato meu irmão, certamente eu vou colher. Se eu trato as pessoas que estão próximas a mim bem, eu vou colher bondade. Se eu trato as pessoas que estão próximas a mim com desprezo, com desdém, é o que eu vou colher. E não importa como. Às vezes uma palavra que você falou, ou uma atitude errada que você teve com alguém lá no passado, não sei lá quando, que você nem se lembra mais. Do nada vem uma consequência. Vocês já passaram por isso? Eu já, muitas vezes.
muitas vezes. Tem alguns plantios que a colheita é papum, outros não, demora mais, mas chega, um dia a conta chega. Vou abrir o meu coração, vou confessar um pecado meu para vocês. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação, eu já passei por muitas situações, mas essa foi a última que eu passei. Né? Uma pessoa, não interessa quem, nem o quê, mas assim, nunca fiz nada de verdade. Nunca agi mal, nunca falei mal. De verdade, irmãos, fiquei orando, buscando a Deus. O Espírito Santo de Deus me mostra, assim, em algum momento eu agi mal com essa pessoa, se eu falei alguma coisa que ofendeu, que machucou, me mostra, porque eu não sei o que eu fiz para essa pessoa, para ela não gostar de mim. E não é só não gostar, porque você tem o direito. A palavra diz que a gente tem que amar uns aos outros, suportar em amor. Agora, você suporta se você quiser ou não. É um direito seu, gostar ou não da minha pessoa. A palavra diz que você tem que me amar, mas é uma escolha sua. Você ama se você quiser, você não é obrigado. É uma orientação que o Senhor nos dá. Então, assim, procurando entender o porquê daquela pessoa. Né? Aí, várias vezes, falou mal do meu marido, falou coisas que não eram verdade, falou mal da minha filha, coisas que não eram verdade. Falou mal das minhas roupas, como se eu quisesse me aparecer, se bem que esse verde aqui está bem reluzente, né? Então, e assim, irmãos, diante de Deus, eu não busco saber de absolutamente do que falam ou do que dizem a meu respeito, ou da minha família, não, mas chegam. Mas as palavras que falam, elas chegam, e às vezes elas ferem. Me feriu algumas vezes, vi minha filha chorar algumas vezes, mas vamos relevar. Até que por fim me enfiaram no meio de uma fofoca. Pegaram algo que eu disse para alguém, deturparam tudo que eu falei, foram na casa de uma outra pessoa para falar mal da Márcia. Chegou nos meus ouvidos. Eu chorei pra caramba. Era perto de culto de ceia. Aí eu falei, eu não vou no culto da ceia não, porque o pastor Bruno é danado de ficar mandando, vai lá, se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá, pede perdão, se aconselha. E eu estava com tanta ira, com tanta raiva, eu não vou, sou capaz de jogar o cálice na cara, mas eu não vou. Aí eu não fui. Chorei e não fui. Aí sabe o que a palavra de Deus diz? Quando a ira vem, o que a gente tem que fazer? A gente pode se irar? Pode. A gente pode deixar que ela faça ninho e permaneça na nossa cabeça. Né? Não pode deixar se pôr o sol. O sol se pôs, o sol nasceu, a noite veio, a noite foi. E alugou um triplex aqui na minha cabeça. Porque eu ficava questionando o que eu, Márcia, ou alguém da minha família poderia ter feito para estar sofrendo tanta difamação como a gente estava. Aí o que eu fiz? Possessa, confesso para os irmãos que eu estava possessa, estava virada, não tinha nada de Deus de mim naquele dia. Fui confrontar a pessoa, perguntar para ela o que ela tinha contra mim ou contra alguém da minha casa para agir daquela forma. E ali naquele meio eu falei coisas que eu não deveria ter dito, eu botei para fora tudo aquilo que estava amargurando a minha alma. Fiquei aliviada? Fiquei. Estava no meu direito? Estava. Agi certo? Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o tomar a minha cruz e seguir a Ele é renunciar direitos, é morrer para minhas vontades, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu acho que é certo. E naquele dia eu não morri. Naquele dia eu vivi para a carne e eu dei um passo muito errado. Eu agi de uma forma muito errada. Eu agi como alguém que nunca tivesse experimentado o fruto do Espírito
na sua vida. Por quê? Porque eu deixei o mal que habita em mim me dominar. E qual foi a colheita disso, Márcia? A pior possível. A pior possível. Porque em toda maledicência, em toda fofoca, existem pessoas, certo? Quando existe uma fofoca, uma maledicência, é porque alguém comentou com alguém, que comentou com alguém, que comentou com o outro, que chegou e aí você já viu. Então tem todo um monte de pessoas envolvidas. E nesse monte de pessoas envolvidas, a pessoa que mais saiu perdendo fui eu. Por quê? Porque eu entristeci o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Porque eu perdi o carinho e o afeto de pessoas que eu gosto pra caramba. Pessoas que vinham me acompanhando anos da minha vida por conta desse meu ato impensado, imprudente. E quando eu cheguei em casa, depois daquela situação toda, eu botei minha cabeça no travesseiro e eu falei: vou dormir, hoje eu vou dormir. Eu chorei porque o Espírito Santo de Deus falou para mim: você está feliz? Você está aliviada? Essa era a atitude que você tinha que fazer? O que o meu pai fala quando você tem alguma coisa contra algum irmão? E qual é? O que é para fazer? Você pega uma testemunha, vai lá e conversa com o teu irmão, repreende o teu irmão na frente da testemunha. Você fez isso? E você está em paz? Naquele dia eu chorei amargamente, arrependida, pedindo perdão ao Espírito Santo de Deus por aquela minha atitude. Porque o que essa pessoa fala, porque continua falando, é o problema dela. É ela e Deus, é o que está nela, não é um problema meu. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei por qual propósito o Senhor me trouxe a este lugar. Então, esquece. Esquece. Sabe, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu me desgastei, eu fiquei mal com pessoas que eu amo por conta de uma atitude impensada. Aí você imagina, a pessoa parou de falar de você? Não parou de falar. Há pouco tempo vieram outra história, outro assunto, chegou aos meus ouvidos e a pessoa disse: olha, Márcia, eu te conheço, eu sei quem você é. Eu conheço teu marido, conheço os teus filhos, nunca vi você gritando, nem com teu marido, nem com teus filhos. Conheço o testemunho de vocês são pessoas honestas, são pessoas que todo mundo gosta. Então, de verdade, veio tentar falar mal de você para mim, eu cortei logo porque eu sei quem você é. Entendem? O que o Espírito Santo de Deus faz em nós? O que o fruto faz em nós? O fruto do Espírito Santo é para que nós possamos dar bom testemunho para as pessoas. Já tive vontade de descer no apartamento de baixo e brigar com o moro? Já. Vou falar para vocês. Vou fazer? Não. Por quê? Porque o testemunho não é esse. De todos os lugares que eu passei, que eu andei, que as pessoas que me conhecem, meu testemunho é um só. Porque não é sobre a Márcia. É sobre o nome de Jesus que eu carrego. Então eu não posso, querido, você e eu não podemos, sabe, sair por aí plantando, semeando aquilo que Jesus não plantaria, não semearia. A gente não pode, como cristão, que diz ser cheio do Espírito Santo de Deus, sabe, fazer discórdia, criar contenda, maledicência, dar os ouvidos à fofoca, fazer fofoca, gritaria, ser violento com ninguém.
ainda que você esteja na sua razão, ainda que você tenha motivos para agir com violência, com agressividade, você não tem mais esse direito. A cruz de Cristo levou esse direito. Nós não temos mais esse direito. O direito que nós temos é esse aqui. Para a gente finalizar, 1 Pedro. Vocês são ótimos. 1 Pedro, vocês sabem onde está 1 Pedro, né, gente? Lá perto de Apocalipse, lá perto de 1ª, 2ª João, antes disso vem 1 Pedro. Está lá. Procura que está lá. 1 Pedro 2. No versículo 23 diz: o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aqui está falando de Jesus. Jesus, quando injuriado, ele não injuriava. Quando ele sofria calúnia, chequeirava. Quando ele era ameaçado, ele não ameaçava. Tudo ele entregava ao justo juiz que julga todas as nossas causas. Então, se você estiver enfrentando algo desse tipo, lembra dessa passagem. Lembra disso. Que ele em tudo foi injuriado, foi caluniado, foi difamado, mas ele não revidou a nada. Absolutamente nada. Tudo ele levou aos pés daquele que é justo e julga a todos justamente, como a gente leu na palavra. Não interessa qual o cargo eclesiástico que você tem na igreja, seja apóstolo, seja profeta, seja o que for. O que você plantou, você vai colher sem acepção. Sem acepção. E se a gente entender isso hoje, nessa noite, isso vai virar uma chave. E o nosso 24 vai ser diferente. Porque a nossa colheita vai ser diferente. Se você quer colher paz, então plante paz. Se você quer colher amizade, então plante amizade. Seja amigo verdadeiro. Se não tem nada de bom para falar, cale a sua boca. Se o que você dizer, for falar, vai magoar, vai machucar, vai denegrir a imagem de alguém, cale a sua boca. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem para onde fugir. Paulo diz: o bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. E lá no finalzinho do capítulo 12, ele vai dizer: porém, não se deixem levar pelo mal. Não se deixem levar pelo mal. Entendam que o bem e o mal habitam em nós. Mas a semente que você e eu vamos plantar, se ela é boa, se ela é ruim, depende tão somente de mim e de você. E a gente não consegue plantar ou fazer nada bom sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem ter em nós os frutos do Espírito Santo de Deus. Porque são os frutos do Espírito que tratam o nosso caráter. E alguém que não tem caráter tratado, ela não manifesta Cristo. Ela não tem boa semente. Ela não planta coisas boas. Amém? Feche seus olhos.